Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre escalonamento em sistemas de tempo real. Vamos começar com uma introdução. De um modo geral, sistemas de tempo real são uma classe de sistemas computacionais que exigem corretude lógica e temporal. Essas restrições temporais estão relacionadas às tarefas, que são executadas pelos sistemas. Essas tarefas precisam cumprir suas computações dentro de um determinado prazo. Aqui é mostrado como aplicações de tempo real interagem com o ambiente onde elas se inserem. De um modo geral, sensores capturam informações do ambiente e transferem essas informações para uma interface de hardware ou middleware, que então se comunica com aplicações de tempo real. Do lado das aplicações de tempo real, computações são realizadas para tomadas de decisão e essas decisões, então, são repassadas para a interface de hardware, que, por sua vez, passa as informações para os atuadores, para, de fato, interagir com o ambiente e fazer as modificações necessárias no ambiente. Para entender melhor essa relação entre aplicações de tempo real e o ambiente, vamos imaginar, então, uma sala limpa, onde são produzidos chips, por exemplo. Nesse caso, o ambiente é a própria sala. Então, diversos sensores dentro dessa sala, que capturam, por exemplo, temperatura, umidade e outras informações, transferem essas informações para uma interface que se comunica com as aplicações de tempo real. As aplicações de tempo real, então, com base nas informações capturadas, tomam decisões. E essas decisões são repassadas para a interface e para os atuadores. Por exemplo, modificando a temperatura ou modificando a umidade do ar dentro da sala. Aqui temos alguns exemplos de sistemas de tempo real. Aqui no canto superior esquerdo temos o exemplo da robótica, onde sistemas de tempo real são extremamente importantes, pois para fazer, por exemplo, a movimentação de um robô, são necessárias diversas informações obtidas através de sensores e que a computação dessas informações precisa ser feita dentro de um prazo para que o robô possa reagir da maneira correta dentro do esperado. Também temos, por exemplo, um videogame como o Nintendo Wii. Também pode ser considerado como um sistema de tempo real, pois, por exemplo, interagimos com o videogame através de um controle que captura movimentos. Se esses movimentos não forem capturados dentro de prazos pré-determinados, teremos a impressão de que não estamos interagindo de uma maneira natural com o videogame. Aqui temos uma usina nuclear. Na usina nuclear também temos diversos sensores e sistemas de tempo real que controlam todo o ambiente envolvendo a produção de energia nuclear. Aqui no canto superior direito temos o exemplo de sistemas de segurança. Normalmente nesses sistemas de segurança temos múltiplas câmeras que capturam informações e essas informações são passadas para um sistema de tempo real que, com base nas imagens, pode tomar decisões importantes. E por fim aqui temos um exemplo, no canto inferior direito, de controle de tráfego aéreo, onde também diferentes sensores e informações chegam em sistemas de tempo real que auxiliam os operadores a tomar decisões. Existem basicamente dois tipos de sistema de tempo real, os sistemas não críticos e os sistemas críticos. Os sistemas não críticos são conhecidos como Soft Real-Time Systems, pois as consequências de uma falha temporal nesse tipo de sistema são na mesma ordem de grandeza que os benefícios que o sistema traz quando está em operação normal. Ou seja, o não cumprimento de alguma tarefa dentro de um prazo especificado não acarreta um grande malefício para o sistema. Já nos sistemas críticos, também conhecidos como Hard Real-Time Systems, quando temos uma falha temporal, essa falha vai exceder em muitos benefícios normais do sistema. Portanto, essa falha será uma falha catastrófica e não deve nunca acontecer. Tarefas de tempo real são, na prática, unidades de processamento que concorrem a um ou mais recursos computacionais de um sistema. Uma aplicação de tempo real, na prática, é composta por um conjunto de tarefas de tempo real. E o modelo de tarefas irá definir restrições temporais, relações de precedência ou de exclusão entre essas tarefas que compõem o modelo. As restrições temporais de um sistema de tempo real devem ser normalmente respeitadas para que se tenha um comportamento desejado. Vamos falar agora sobre o modelo de tarefas. Existem basicamente dois tipos de tarefas de tempo real. Temos as tarefas críticas, que, quando temos uma perda de prazo, geram falhas catastróficas no sistema ou no ambiente.
e as tarefas não críticas, que causam então a diminuição de desempenho ou precisão do sistema, mas sim um custo muito significativo. Com relação às tarefas, temos dois tipos de ativações possíveis: as tarefas periódicas e as tarefas aperiódicas. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Nas tarefas periódicas de tempo real, temos ativações de processamento da tarefa em intervalos regulares, também chamados de períodos. Portanto, cada tarefa periódica terá um período definido. As ativações de uma tarefa periódica vão formar um conjunto de diferentes instâncias de uma tarefa. Usualmente, temos que a primeira ativação ocorre no início da execução. Por outro lado, nas tarefas de tempo real aperiódicas, a ativação do processamento de uma tarefa responde a eventos que são internos ou externos ao sistema, definindo então uma característica aleatória nessas ativações. Portanto, não temos aqui a questão do período. As tarefas esporádicas são um tipo de tarefas aperiódicas. E elas possuem uma restrição de um intervalo mínimo conhecido entre duas ativações consecutivas da mesma tarefa. Vamos ver aqui então um resumo sobre o modelo de tarefas. Por um lado, temos as tarefas periódicas. As tarefas periódicas possuem uma regularidade, pois são ativadas a cada período. Isso permite uma previsibilidade do sistema. Então, na prática, temos hard deadlines, ou seja, deadlines que não podem ser perdidas. Por outro lado, temos as tarefas aperiódicas. Devido a essa questão de não possuir um período definido, temos um comportamento irregular, o que causa uma certa imprevisibilidade no sistema. Portanto, esse tipo de tarefas possuem soft deadlines. Perdas de prazos são efetivamente aceitáveis nesse tipo de tarefa. Bom, falando mais agora sobre o modelo de tarefas em si, vamos ver quais são os elementos considerados nesse modelo. O primeiro elemento é o tempo de computação, CI, que é o tempo necessário para executar uma tarefa de forma completa. Um outro elemento que temos é o tempo de início, ST, que é o instante de início do processamento de uma tarefa, assim que ela começou a ser executada de fato no processador. Temos também o tempo de término, CT, que é o instante de tempo em que se completa a execução da tarefa. Ainda temos o tempo de chegada, o A, que é o instante de tempo em que o escalonador toma conhecimento de uma ativação de uma tarefa. No caso de tarefas periódicas, o tempo de chegada vai ser sempre o início do período da ativação, ou seja, sempre que uma tarefa for ativada, vai ser sempre no início do período. Já nas tarefas aperiódicas, o tempo de chegada é o instante de tempo da requisição do processamento aperiódico, que pode ser aleatório. Um outro elemento desse modelo é o tempo de liberação, R. É um instante de inclusão na fila de tarefas prontas para executar. Então, o tempo de liberação pode ou não coincidir com o tempo de chegada da tarefa. Por fim, temos o Release Jitter, JI, que é quando uma tarefa é retardada na sua liberação, ou seja, quando o tempo de liberação não coincide com o tempo de chegada. Nesse caso, a gente calcula o Release Jitter de uma tarefa TI qualquer como sendo a máxima variação dos tempos de liberação das instâncias dessa tarefa. No caso de tarefas periódicas, o comportamento temporal de uma tarefa de tempo real pode ser descrito pela quádrupla JI, CI, PI, DI, onde CI é o tempo de computação, PI é o período dessa tarefa, DI é a deadline dessa tarefa e JI é o release jitter. No caso, JI e DI são grandezas relativas, são intervalos, e medidos a partir do início do período PI. Vamos ver graficamente como funcionam então as tarefas periódicas através desse exemplo. Vamos considerar que temos uma tarefa periódica TI. Aqui temos 3 ativações dessa tarefa periódica: ativação 1, ativação 2 e ativação 3. O intervalo de tempo entre ativações é o período, PI. Uma vez ativada uma tarefa, ela tem um prazo para ser cumprida, no caso aqui representado por DI, a sua deadline. Normalmente, essa deadline é maior do que o tempo de computação da tarefa, CI. Isso permite, então, que tenhamos uma folga para a execução dessa tarefa. Vamos ver aqui, então, que na primeira ativação temos o tempo de chegada A1 e temos
o tempo de liberação R1, que não coincidiu com o tempo de chegada. Após isso, a tarefa começou a computar no tempo ST1 e terminou sua computação no tempo CT1. Na segunda ativação, temos então que há uma coincidência entre a chegada e a liberação dessa tarefa. A tarefa também foi computada dentro do seu prazo, como podemos ver aqui, restando assim uma folga. Na ativação 3, vemos de novo que o tempo de chegada e o tempo de liberação não coincidiram. E aqui é obtido então o release jitter. Por que o release jitter foi obtido na terceira ativação? Pois foi o máximo intervalo entre o tempo de chegada e o tempo de liberação. Note que esse intervalo é maior do que esse intervalo aqui e menor que esse aqui, que é 0, pois o tempo de chegada e de liberação foram iguais. Portanto, nas tarefas periódicas, temos que uma mesma tarefa TI possui diferentes instâncias, onde cada instância está relacionada então com a sua ativação. Com relação às tarefas esporádicas, o comportamento delas pode ser descrito pela tripla CI, DI, MIN-I, onde CI é o tempo de computação dela, DI é a deadline relativa, medido a partir do instante então, de requisição do processamento aperiódico, e MIN-I, o intervalo mínimo entre duas requisições consecutivas da tarefa esporádica. Vamos ver aqui então, através desse exemplo. Temos duas requisições de uma tarefa esporádica TI, a requisição 1 e a requisição 2. Então temos aqui o tempo de chegada dela, a sua deadline, o seu tempo de computação e o tempo mínimo entre duas requisições. Então note que, passado esse tempo mínimo, uma outra requisição dessa tarefa esporádica pode acontecer a qualquer momento. Não sabemos exatamente em que momento isso acontecerá, pois isso normalmente é feito de maneira aleatória. Portanto, o importante aqui nas tarefas esporádicas é que esse intervalo mínimo entre duas requisições de uma mesma tarefa esporádica tem que ser sempre respeitado. Vamos falar agora sobre escalonamento em sistemas de tempo real. Vamos primeiramente fazer algumas classificações. Existem, de forma geral, dois tipos de algoritmos de escalonamento em sistemas de tempo real: os algoritmos preemptivos e os algoritmos não preemptivos. Nos algoritmos preemptivos, uma tarefa de tempo real que está sendo executada no processador pode ser interrompida devido à chegada de uma nova tarefa mais importante que ela, por exemplo, no caso de escalonamento baseado em prioridades. Nos algoritmos não preemptivos, essa situação não pode acontecer. Portanto, quando uma tarefa é escalonada, ela executa o seu tempo de computação até finalizar. Ainda, os algoritmos de escalonamento de tempo real podem ser classificados como estáticos e dinâmicos. Essa relação está de fato ligada à prioridade de tarefas. Em algoritmos estáticos, a prioridade de tarefas é fixa e conhecida antes da execução do programa. No caso de algoritmos dinâmicos, as prioridades são dinâmicas e podem ser então modificadas ao longo da execução do sistema de tempo real. Por fim, temos os algoritmos offline e online. Os algoritmos offline são os algoritmos em que a tomada de decisão de qual tarefa ser executada pode ser feita totalmente de maneira offline, ou seja, de antemão à execução do próprio sistema. Já nos algoritmos online, as decisões são feitas em tempo de execução. Normalmente, um problema de escalonamento em sistemas de tempo real vai envolver um conjunto de processadores, onde essas tarefas vão ser executadas, um conjunto de recursos compartilhados que essas tarefas vão acessar e um conjunto de tarefas, especificadas através do modelo que define suas restrições temporais, como vimos anteriormente. Dizemos que a carga computacional de um sistema de tempo real é dada pelo somatório dos tempos de computação das tarefas que compõem esse sistema. Existem dois tipos de carga, a carga estática e a carga dinâmica. A carga estática é modelada normalmente através de tarefas que são periódicas
e esporádicas. Já a carga dinâmica ela é modelada usando tarefas aperiódicas, que não sabemos de forma alguma quando essas tarefas serão ativadas, dando assim uma dinamicidade ao sistema. O escalonamento de tempo real é dividido em duas etapas. Numa primeira etapa, normalmente faz-se um teste de escalonabilidade. Esse teste é um teste teórico que vai determinar se as restrições temporais do conjunto de tarefas que compõem o sistema de tempo real podem ser, de fato, atendidas com base no algoritmo de escalonamento que foi definido. Ou seja, nesse primeiro momento, estamos interessados em saber se, na teoria, dadas as configurações das tarefas e o algoritmo de escalonamento, se esse conjunto de tarefas pode, de fato, ser executado sem perdas de deadline. Num segundo momento, temos o escalonamento propriamente dito, onde essas tarefas vão ser de fato escalonadas e executadas no sistema. Nesse vídeo, vamos ver dois algoritmos para escalonamento de tarefas periódicas para sistemas de tempo real. O primeiro deles é o Rate Monotonic, RM, e o segundo é o Earliest Deadline First, também conhecido como EDF. Vamos começar então pelo Rate Monotonic. Então, de acordo com a classificação que fizemos anteriormente, o RM ele é preemptivo, estático e online. Ele é um algoritmo baseado em prioridade, cuja prioridade é determinada pelo período da tarefa. Ou seja, quanto menor o período, maior a prioridade. Ele tem algumas premissas. Ele funciona para tarefas periódicas e independentes, que possuem o deadline igual ao período e um tempo de computação conhecido e constante. Considera-se também, nesse algoritmo, que o tempo de chaveamento entre tarefas é nulo. Ou seja, esse algoritmo considera que o escalonamento não tem custo nenhum. Vamos entender então o funcionamento do algoritmo RM através de um exemplo. Nesse exemplo, temos três tarefas, a tarefa A em azul, a tarefa B em vermelho e a tarefa C em amarelo. Cada tarefa tem um período ou deadline. Então, nesse caso, o período e deadline são iguais, pois o RM considera essa informação. A tarefa A possui período e deadline em 100 unidades de tempo, a B em 150 e a C em 350. E temos aqui também os tempos de computação de cada uma dessas tarefas. Eu adicionei aqui uma outra coluna que é a prioridade de acordo com o algoritmo RM. Essa prioridade vai ser determinada, de fato, pelo período ou deadline, como vimos anteriormente. Portanto, com base nas informações do período da deadline, eu estabeleci aqui três prioridades. A prioridade alta, ou seja, para a tarefa A, que possui menor deadline, menor período. Prioridade média para a tarefa B, que possui período maior que a tarefa A, mas ainda inferior que a tarefa C. E prioridade baixa para a tarefa C. Isso aqui vai servir somente para facilitar o entendimento do algoritmo, porque, de fato, as prioridades são dadas pelos valores dos períodos. Então, inicialmente, temos que A, B e C foram ativadas no tempo zero. Como A, B e C estão ativas, temos que escolher qual dessas tarefas vai ser executada. Tendo em vista que a prioridade é dada pelo período e temos que A tem prioridade alta, a primeira tarefa que será executada será, logicamente, então, a tarefa A, que executará por 20 unidades de tempo, de 0 até 20. Como a tarefa A já executou toda a sua computação para essa primeira ativação, a próxima tarefa deve ser escolhida. Nesse caso, escolhemos a tarefa B, pois ela tem prioridade maior do que a tarefa C. A tarefa B tem tempo de computação de 40 unidades de tempo. Portanto, ela executará por 40 unidades de tempo, como mostrado aqui. Por fim, como a tarefa A e a tarefa B já finalizaram suas execuções para essa primeira ativação, a tarefa C será executada. Teoricamente, a tarefa C deveria ser executada por 100 unidades de tempo. Porém, temos que A será ativada no tempo 100, devido ao seu período. Portanto, o que vai acontecer aqui é que a tarefa C será executada durante esse espaço de tempo, mas sofrerá uma preempção com a ativação da tarefa A nesse momento. Então, note que na primeira ativação da tarefa A, B e C, as tarefas A e B foram executadas do início ao fim, mas a tarefa C foi executada por apenas 40 unidades de tempo, restando ainda 80 unidades de tempo para finalizar.
Como A foi ativada, então ela iniciará sua execução preemptando a tarefa C e executará por 20 unidades de tempo. Bom, a partir daí, temos que a tarefa B será ativada no tempo 150. Como A já foi computada, essa segunda ativação de A já teve a sua computação feita, resta, nesse momento, executar o restante da tarefa C, que será executada até a ativação de B. A ativação de B, novamente, fará com que a tarefa C seja preemptada. Então, note aqui que até o momento a tarefa C então, foi computada primeiramente por 40 unidades de tempo, mais 20 unidades de tempo, mais 10 unidades de tempo, o que dá um total de 70 unidades de tempo. Portanto, não foi completada ainda a sua execução. Como a tarefa B, então, preemptou a tarefa C B será executada, e será executada pelo seu tempo de computação de 40 unidades de tempo. A próxima ativação de A será no tempo 200. Como nesse espaço de tempo aqui não temos nenhuma tarefa A e B, a tarefa C será executada por mais 10 unidades de tempo, sendo preemptada novamente pela tarefa A. A tarefa A, então, é executada, e no restante do tempo, as 20 unidades de tempo que faltavam para completar a tarefa C são executadas aqui. Posteriormente, então, temos a ativação da tarefa A e B, que irá coincidir no tempo 300. Então, nesse intervalo de tempo, como a tarefa C já completou a sua execução e só terá uma ativação mais à frente, no tempo 350, vamos ter um período de ociosidade no sistema. Como as tarefas A e B são ativadas ao mesmo tempo, A começa a executar, pois tem prioridade maior do que B. Posteriormente, no tempo 350, a tarefa C é ativada. Mas note que a tarefa B será executada mesmo após a ativação de C, pois também tem prioridade superior à tarefa C. Vamos ver agora o segundo algoritmo, o Earliest Deadline First, EDF. Ele é classificado como um algoritmo preemptivo, dinâmico e online, cuja prioridade é determinada pelo deadline absoluto. Quanto menor o deadline absoluto, maior a prioridade. O deadline absoluto é o deadline com relação ao tempo total de execução e não em relação ao tempo da ativação atual da tarefa. Ele possui algumas premissas, como tarefas periódicas que sejam também independentes, cujo deadline e período sejam iguais, o tempo de computação dessas tarefas conhecido e constante, e também tempo de chaveamento nulo entre tarefas. Vamos ver um funcionamento então do EDF através desse exemplo. Nesse exemplo temos duas tarefas, a tarefa A e a tarefa B. A tarefa A, em azul, possui período em 20 unidades de tempo e tempo de computação em 10 unidades de tempo. E a tarefa B, em vermelho, possui um período de 50 unidades de tempo e tempo de computação de 25 unidades de tempo. Vamos ver então como ficaria o escalonamento utilizando-se o EDF. Da mesma forma que no exemplo anterior, a primeira ativação das tarefas é dada pelo tempo zero. Para decidir qual das tarefas deve começar sua execução, precisamos ver quais são os deadlines absolutos delas. Os deadlines absolutos são os seguintes. O deadline absoluto da tarefa A é 20 e o deadline absoluto da tarefa B é 50. Portanto, a tarefa A é a que possui menor deadline absoluto e começará a sua execução. Ela executará por 10 unidades de tempo, que é o seu tempo de computação. Uma vez finalizada a execução da tarefa A, podemos saber qual é o próximo deadline absoluto dela. Isso é feito com base na sua próxima ativação, que será no tempo 20, somando-se a esse tempo o valor da sua deadline, que também é 20, o que dá 40. A questão que fica aqui é: a tarefa B deve ser executada durante esse intervalo de tempo, pois a tarefa A já terminou sua execução e temos aqui um período de ociosidade. Porém, a pergunta é: será que a tarefa B deve continuar a sua execução mesmo após a ativação de A no tempo 20? A resposta é não, pois B ainda possui um deadline absoluto que é superior ao próximo deadline absoluto da tarefa A. Portanto, a tarefa B será executada até a ativação de A. Note que, nesse caso, a tarefa B não rodou até o fim. Ela executou por 10 unidades de tempo
e possui tempo de computação de 25 unidades de tempo. Portanto, ativando-se a tarefa A aqui, ela será executada novamente por 10 unidades de tempo, que é o seu tempo de computação. E podemos assim calcular o próximo deadline absoluto da tarefa A com base na sua próxima ativação, tempo 40, somando-se a isso 20, o que dá 60. Novamente agora, vamos analisar o caso da tarefa B. Certamente ela será executada durante esse período aqui, mas a pergunta é, ela continuará sendo executada após a ativação de A? Nesse caso, sim, pois a sua deadline absoluta é inferior à próxima deadline absoluta de A. Portanto, a tarefa B executará aqui por 10 unidades de tempo e executará por mais 5 unidades de tempo após a ativação de A. Com base nisso, podemos calcular então a próxima deadline absoluta de B, pois ela já finalizou sua execução, que será na próxima ativação de B, tempo 50, somando-se a isso o próprio valor da deadline, 50, o que dá 100. Portanto, nesse caso aqui, a tarefa A será executada, e como ela possui deadline absoluto inferior a B, ela continuará sua execução mesmo após a ativação de B, como podemos ver aqui. A próxima ativação de A acontecerá no tempo 60. Com base nesse tempo, podemos calcular então a próxima deadline absoluta de A, que será 60 mais 20, tendo assim o valor 80. A tarefa B poderá então ser executada. Isso acontecerá até a ativação de A, e B, então, será preemptada por A. Isso acontece pois a deadline absoluta de A, que é 80, é inferior à deadline absoluta de B, que é 100. Por fim, vamos comparar o escalonamento obtido com o EDF com o escalonamento obtido com o algoritmo RM para esse mesmo conjunto de tarefas. Portanto, foi adicionada aqui também a coluna informando a prioridade conforme o algoritmo RM. A tarefa com período menor teria prioridade alta e a tarefa com período maior teria prioridade baixa. Começamos então com as ativações das tarefas A e B. Como a tarefa A tem prioridade alta, ela começa a sua execução, executando então 10 unidades de tempo de computação, que é o seu tempo de computação. A tarefa A será ativada novamente no tempo 20, pois tem período 20. Portanto, esse período de ociosidade será preenchido com a execução da tarefa B, que executará durante 10 unidades de tempo também. A tarefa B é preemptada pela tarefa A, que tem prioridade mais alta, que então retoma a execução por mais 10 unidades de tempo. Da mesma forma, a tarefa A será ativada novamente no tempo 40, e então esse período de ociosidade será preenchido com a tarefa B, por mais 10 unidades de tempo. Até aqui, o escalonamento foi idêntico ao do EDF. Porém, aqui observamos uma diferença. No tempo 40, mesmo com a ativação da tarefa A, nós obtivemos a continuação da execução da tarefa B, no caso do algoritmo EDF. Isso aconteceu pois a prioridade no algoritmo EDF é dinâmica, ou seja, naquele momento, a deadline absoluta da tarefa B era menor do que a deadline absoluta da tarefa A e, portanto, continuou sua execução. Como a prioridade é estática no algoritmo RM, a tarefa A vai tomar a sua execução novamente, preemptando a execução da tarefa B. A tarefa B teria a sua próxima ativação no tempo 50. Como a tarefa A foi escalonada e executará durante esse tempo, temos que não há mais tempo viável para terminar a execução da primeira ativação da tarefa B. Com isso, temos o que chamamos então de perda de deadline. Então, a tarefa B, na sua primeira ativação, executou por apenas 20 unidades de tempo e precisaria ter executado por 25 unidades de tempo. Não havendo mais tempo para terminar, houve então a perda de deadline. Como a tarefa A foi executada após essa ativação e a próxima ativação da tarefa A será apenas no tempo 60, temos um período de ociosidade aqui. Com a ativação da tarefa B, no caso aqui a segunda instância dessa tarefa, vamos executá-la até que A efetivamente faça a preempção dela. Note que, nesse caso aqui, essa tarefa em vermelho, que é a B, se refere à segunda instância dessa tarefa e nada tem a ver
com a primeira instância, que era, na verdade, esses dois momentos de escalonamento aqui mostrados na tela. Logo, esse conjunto de tarefas não é escalonável com o algoritmo RM. Esta conclusão também poderia ser obtida através de um teste de escalonabilidade. Com isso, encerramos uma visão geral sobre escalonamento em sistemas de tempo real com esses dois algoritmos de escalonamento, o RM e o EDF. Obrigado pela atenção.